E o CEO do Atlético Mineiro pediu desculpas para os torcedores que estavam ali dentro da Arena MRV, que provavelmente deve ser interditada, né? Ele pediu desculpas tanto para a torcida do Flamengo, mas foi cenas lamentáveis, né? Nós vamos aqui analisar essa declaração e tem também as últimas informações do Flamengo, que vai jogar novamente com o Atlético Mineiro, só que dessa vez será no Maracanã. Faz o seguinte, nação, apoia o canal deixando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva apertando o botão aqui embaixo no YouTube. Assim você sempre vai receber as notícias do Mengão, tá bom? Créditos ESPN, link na descrição. Vamos analisar como foi essa declaração do CEO do Atlético Mineiro. Bom, os jogos desta semana, né? Tem Flamengo e Atlético mais uma vez, só que no Maracanã, aí valendo pelo Campeonato Brasileiro, 33ª rodada. E também no sábado tem aquele jogo atrasado, Atlético e Atlético Mineiro. No sábado, 6h30 da tarde na Liga Arena, 19ª rodada, Furacão contra o Galo. O Atlético vai fazer o chamado passilho para o Flamengo no Maracanã, Mariana? Você, como uma esportista, a favor do fair play. Se isso fosse institucionalizado, sou super a favor. Agora, eu duvido que um trem desse acontece. Não acho que não, né, Cícero? Mas, de fato, a comemoração dos rubro-negros, essa sim está garantida. É verdade, Bruno. Bom dia a você, a Mari, aos companheiros e ao fã de esporte. Estamos aqui na sede da Gávea. Acabou a comemoração pelo pentacampeonato da Copa do Brasil. Agora é vida que segue. Flamengo se reapresenta, o time, esta tarde no CT Ninho do Urubu, já tendo aí o treinamento final para o jogo desta quarta-feira, complemento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite no Maracanã, repetição, coincidência, de Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Flamengo está em quinto lugar com 58 pontos ganhos no Brasileiro, se empatar ou vencer, reassume a quarta posição no G4. O Internacional, no momento, é o quarto colocado com 59 pontos ganhos, mas tem um jogo a mais. O Atlético Mineiro está em 11º com 41 pontos ganhos. No primeiro turno, na 14ª rodada, dia 3 de julho, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Flamengo venceu por 4-2. O técnico ainda era o Tite. O Flamengo está invicto a 3 jogos no Brasileiro e a 5 jogos no geral. A última derrota do Flamengo foi no Fla-Flu, do dia 17 de outubro, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Fluminense. O último jogo do Flamengo no Brasileiro foi vitória no grande rival do Atlético, 1-0 no Cruzeiro, 6 de novembro, 32ª rodada no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Para a gente terminar, o Flamengo, no final de 2024, agora tem alguns objetivos. Já está garantido na Libertadores da América do ano que vem, então ele quer apenas a melhor campanha nos 6 jogos que faltam no Brasileiro. Recuperação de 2 jogadores importantes, a Arrascaeta e também o De La Cruz. A Arrascaeta vai passar por uma artroscopia no joelho para voltar 0 bala no ano que vem. E agora, o Flamengo passa a pensar na contratação de um centroavante. Gabigol não vai ficar pro ano que vem, todos já sabem, vai pro Cruzeiro. O Pedro, atacante, só volta, uma cirurgia delicada no joelho, só volta no meio do ano que vem. Neste momento, o Flamengo só tem para posição como profissional o Carlinhos. Voltamos aos estúdios. Boa, Cícero, um bom ponto, né? Porque tem um campeonato mundial, né? O Flamengo disputar, é importante que tenha um centroavante importante por aí. Bom, a gente vai para Belo Horizonte também acionar a Vitória Leite com os desdobramentos, né? De tudo o que aconteceu na Arena MRV, na decisão da Copa do Brasil, aquelas cenas lamentáveis, e a Vitória traz atualizações pra gente. Vitória. Bom dia, Mari. Um beijo para vocês que estão no estúdio, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, a gente está aqui na Arena MRV porque nessa manhã o Atlético nos disponibilizou um tempinho com o Bruno Musi, né? A gente pôde conversar com ele, é o CEO do clube, para falar de tudo que está acontecendo nesse momento, né? O CEO da SAF do Atlético, porque até conversando com ele, ele me disse isso no momento, né? É estranho, você está disputando 2 finais, parece que é um ano de sucesso esportivo nesse sentido, já foi o campeão mineiro da temporada, mas acaba terminando numa gestão de uma crise grande, né? Ele falou muito sobre a questão da segurança aqui na Arena MRV, só para a gente reforçar e retomar, né, a lembrança de todo mundo que está nos acompanhando, que depois do título do Flamengo aqui na casa, o primeiro título, né, disputado aqui na casa do Atlético desde a inauguração, muitos casos de insegurança dentro do estádio, então casos de racismo,
mesmo, né, de gestos racistas, casos de agressão mesmo, arremesso de objetos no gramado, bombas, enfim. Então, ele falou que sim, a segurança foi reforçada para esse evento, né, que eles estavam esperando que seria muito mais complicado, conversaram também com a questão da segurança pública. Agora, devem enfrentar aí uma punição do STJD, que ontem abriu denúncia contra o Atlético, né, para que seja punido por conta de tudo que aconteceu, e também a Procuradoria do STJD pediu a interdição do estádio até que aconteça o julgamento, além de uma possível, mesmo que o estádio jogue o Atlético jogue em outro estádio, jogue com portões fechados, ou até a possibilidade de jogar a 100 quilômetros daqui. A gente conversou com o Muzi, bastante coisa, vamos passando pela programação, mas vamos ouvir um trechinho desse primeiro encontro aí com ele. O sentimento que a gente teve já no dia do jogo, assim, eu desci para acompanhar o jogo por volta de 4h30, porque o ambiente já estava tão tenso, para mim, assim, acabou o jogo ficando até em segundo plano em função de tudo que aconteceu. É um sentimento de frustração, é um sentimento de vergonha por ter acontecido o que foi, mas é um sentimento também que a gente precisa fazer disso uma mudança daqui para frente, de como as coisas são tratadas no futebol, sabe, assim, de como a gente deve considerar que no futebol brasileiro, infelizmente, a gente tem ainda muitos bandidos, pessoas que frequentam o estádio que jamais deveriam estar aqui dentro. Bom, o Atlético não tinha se pronunciado ontem, né, exatamente nas redes sociais, com relação a tudo que estava acontecendo. Só para a gente também retomar a história do fotógrafo Nuremberg, que foi atingido por uma das bombas e também está no hospital ainda. Hoje ele vai receber uma visita institucional do presidente e também dos médicos do clube. O Atlético disse que vai prestar qualquer tipo de auxílio, de repente até mudá-lo, né, de hospital, se for preciso. Ele também, aí a gente não sabe ainda se vai ou não passar por uma cirurgia, estava em análise com relação a isso. Mas, enfim, muita coisa triste acontecendo, difícil a gente até falar sobre isso, porque o Atlético joga amanhã, né, tem a parte esportiva também, precisa ficar de olho no Campeonato Brasileiro, porque não conseguiu a Copa do Brasil, ainda disputa a final da Libertadores, mas está longe aí de pensar numa vaga para a Libertadores de 2025. Então, de fato, muita coisa para o Atlético resolver agora no final do ano, mas tem essa viagem hoje à tarde para enfrentar o Flamengo, dessa vez no Maracanã. Mari, Bruno. Por exemplo, um clube mandante, ele fala o seguinte: olha, tudo bem, não temos problemas em receber torcida visitante, mas no banheiro feminino não vai ter porta. Isso. Olha, você não está falando que você está proibindo, mas você está tomando medidas para proibir. Para você deixar inviável que o visitante frequente o local. E o que o Atlético hoje... Bom, primeiro tem uma questão da punição, né? Isso, claro, está previsto ali no código. E como prejudica o time, né? Agora precisando virar a conta, né, para porque brasileiro. a imagem do clube fica essa imagem, né, Mário? Mas os jogadores, você acha que os jogadores não sabem o que foi feito em campo era para ter acabado 15 minutos depois e a gente já teria virado a página. Bom, mas o que fizeram faz a gente falar até hoje. E o que o Atlético hoje pode fazer? Porque as punições, elas estão ali previstas e me parece que devem ser as mais duras possíveis, por tudo que aconteceu. O clube vai trabalhar para identificação, né? Porque aí você tentando identificar os indivíduos, você tenta amenizar a pena para o estádio. Então você, olha, houve aqui... E outra, você tem que identificar, né? Tem de identificar. Tem um problema até estrutural e aí no estádio. Eu tive uma boa experiência na Arena MRV. Sim. Mari. Você foi na Libertadores. Na Libertadores, era um jogo grande, tinha a torcida adversária, mas aí é isso, né? Quando o torcedor se comporta, as coisas funcionam. Quando o time ganha. Quando o time ganha, exato. E esse comportamento não deveria estar relacionado ao placar. Isso. Né? Mas, por exemplo, eu percebi que é de fácil acesso você sair de um setor do estádio para o outro. E por que isso é um problema? Porque na hora de você identificar um torcedor, é muito mais fácil você saber, ó, nesse setor... Nessa última imagem das grades, alguns cidadãos ali ficaram com o rosto mais difícil, a identificação. Tem tudo isso. Porque vira agora um jogo que o clube tenta amenizar a pena, porque é uma discussão em relação à falta de segurança, à falta de organização, preparação, isso é uma situação. Agora vira um jogo em que o STJD entra com um pedido para interditar o estádio e o clube tenta amenizar a pena.
Como ele tenta amenizar a pena? Olha, identificamos aqui quem fez. Então, identificamos quem jogou grade, identificamos quem invadiu, exatamente. O que a gente podia fazer, né? É isso. Mas tem alguns problemas estruturais que dificultam essa identificação. Muito. Estava sendo implementado ainda, né, Mari, a questão do reconhecimento facial. Reconhecimento facial, que a gente vê que em alguns estádios já funciona e bem. Mas, por exemplo, a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Eu acho que também é uma coisa que, infelizmente, a gente não pode tomar como base os estádios mais modernos do mundo, porque, por muitas vezes, eles estão dentro de um contexto social, cultural, financeiro, que você consegue fazer com que aquilo funcione. Não ter grade... Nosso futebol já demonstrou que não é possível não ter a proteção, porque vai atacar os jornalistas que são muito expostos, e ontem o Breiler reforçou aqui o pedido de já vários jornalistas que estavam se sentindo, que são cuspidos, arremessados. Sim. A Isabelle Costa, eu repito, ela filmou um torcedor que olha para ela, xinga ela de tudo quanto é nome, volta, procura alguma coisa e taca um papel higiênico. Isso é que ele achou papel higiênico. Se fosse uma garrafa... De cadeira, de negócio, ela teria atacado na menina, que estava ali trabalhando. Independentemente se sabe... Como atiraram a bomba no fotógrafo. No Nuremberg. Então, eu acho que, assim, questões de subir acrílico, questão de identificação de reconhecimento facial, aquelas portas que talvez a catraca não tem que ser aquela que gira, tem que ser aquela porta cheia de ferro, que você parece um bicho passando numa boiada, que você tem que rodar, que só dá para passar um de vez, que não tem como você pular. Infelizmente, é esse tipo de medida que começa a ter que ser tomada. Porque é o que você tenta fazer para controlar. A polícia de Minas Gerais, ela precisa também ser melhor capacitada. A reação... Ontem eu recebi de alguns seguidores que estavam lá, me mandando fotos. Recebi uma foto de uma perna de uma menina completamente baleada. Completamente baleada. Com 3 tiros aqui na perna, de bala de borracha. Ela falou, Mário, eu estava tentando fugir. Eu tomei 3 tiros. E a polícia, então, ela sai atirando em todo mundo. É assim que controla. Não existe um meio de você prever que existirá uma correria. Por exemplo, separar os setores. Algo que funcionou e bem, que eu vi no jogo contra o River. A torcida do River entrou cedo no estádio. Por que a do Flamengo não entrou? Se é algo... A melhor coisa que você pode fazer para tentar controlar o torcedor é colocá-lo dentro do estádio. O cara já está ali dentro. Já que os dirigentes também pensam assim, tem que pensar assim, ele vai estar consumindo ali dentro. Por que o torcedor do Flamengo teve tanta dificuldade para entrar no estádio? A Vitória Leite está até me atualizando, que ela está acompanhando aqui também, ouvindo, e ela está falando que o Atlético está estudando essa questão das catracas, torniquete, tem falado sobre reconhecimento facial, mas precisa de uma liberação também de Ministério Público, mas que são essas medidas que o Atlético começa a conversar para... Porque no caso ali do torcedor do Flamengo, houve até uma questão de um problema do sistema, o sistema ter caído e por isso... Mas assim, não pode, né? Num jogo desse tamanho, dessa importância, o quanto antes você conseguir colocar... Eu lembro que na final da Libertadores do Flu com o Boca, a organização fez o que o Maracanã fez de uma maneira correta, abriu o estádio antes, a torcida do Boca entrou e não teve problema nenhum. Então é algo que o Atlético já enfrentou e que... Poxa, isso é básico, é simples para você tentar diminuir o risco, né? Esse erro não pode ser cometido de novo. Tá, então, nação, tá a declaração do CEO do Atlético Mineiro. O Flamengo enfrenta de novo o Atlético Mineiro nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Tamo junto, nação. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.